Oi pessoal, entrando aqui ao vivo para falar um pouquinho com vocês. Tudo bem? Como que vocês estão? Vou fazer essa live aqui com vocês rapidinho, porque logo eu vou entrar no atendimento e na sequência, olha aí que legal, na sequência eu fui convidada para dar uma entrevista hoje num podcast e a gente vai fazer a gravação do podcast hoje às 16 horas. Então, aproveitando para falar um oi aqui para vocês e trazer uma reflexão. Eu percebi, bom, eu tenho colocado para vocês, né? Tenho aberto aí meu coração para vocês, minha vida para vocês e compartilhado um pouco do meu mundo e um pouco das coisas que eu faço. Tenho falado muito sobre ambiência, né? E nesse fim de semana, quem viu a live que eu fiz na praia com o meu namorado, foi uma live assim super de surpresa e eu queria mostrar para vocês a importância da ambiência. E eu acho que foi muito bacana. Eu espero que tenha trazido algumas luzes, né, pra gente entender. E nesse sentido de trazer luz e entender e se identificar, eu queria falar sobre um ponto que me chamou muito a atenção. Eu tenho entendido, eu tenho buscado entender, né, o meu público e aí eu fiz uma caixinha de mensagem, né? Eu não lembro como chama isso. Fiz uma caixinha de pergunta no Instagram e eu coloquei assim, né? A primeira, você gostaria de aprender a ganhar dinheiro com o seu conhecimento, transformar o seu conhecimento em lucratividade? E aí as pessoas não responderam, o que eu acho ótimo, assim. Ver que as pessoas estão na pegada, estão acreditando que é suficiente, que bom, é o primeiro passo, né? Ter gratidão pelo que a gente tem. Mas a minha função é quebrar os paradigmas e mostrar que a gente pode muito mais. A gente pode muito mais além. A gente pode ganhar muito mais, dentre outras coisas. Como a gente falou, né? Eu e meu namorado nesse fim de semana, o que é felicidade? O que é prosperidade, né? Para cada um é diferente. Mas ainda com essa pegada, aí na sequência eu coloquei uma caixinha de mensagem, né? Uma caixinha de call to action, perguntando se a mulher, se você se sente empoderada. E aí me chamou muita atenção, porque eram duas opções, né? Sim ou não. E eu tive assim mais de 500 visualizações, isso no decorrer, tá? Mas ontem quando eu coloquei já bateu assim, acho que foram 93 visualizações assim em questão de minutos. E eu achei muito interessante porque assim, as mulheres e a maioria do meu público é mulher, porque eu tenho um posicionamento muito direcionado para mulher. As mulheres não responderam nem sim nem não. Então a pergunta era: você se sente empoderada? Não responderam nem sim nem não. E aí me fez pensar, que medo é esse? E aí eu me coloquei como tudo. Por que eu faço a mentoria? Porque o meu trabalho é empoderamento de mulher. Porque eu vivo o que vocês vivem. Eu vivi o que vocês viveram. Hoje quem vê a live lá da praia com meu namorado vê o que é uma mulher empoderada de verdade. Mas eu tive que passar pelo processo, tive que passar por todos os processos. Mas eu vou contando pra vocês, a gente vai ter uma aula ao vivo, eu vou contar pra vocês com mais detalhes. Eu só quero que vocês saibam que eu não tô propondo nada impossível, eu tô propondo o que eu já passei. Mas bom, voltando à caixinha, né? Eu percebi que não responderam nem sim nem não e eu comecei a me perguntar, que medo é esse? Por quê? Se alguém se sente empoderada, não diz me sinto empoderada. E se não se sente, por que não colocar não? E aí me veio a percepção dos travamentos, né? Eu não posso dizer que eu me sinto empoderada porque eu de fato não me sinto. Mas se eu disser não, provavelmente a Dani vai me chamar e vai perguntar por quê.
Por quê? E aí veio a caixinha da sequência, né? O que você precisa, o que precisa acontecer na sua vida para que você se enxergue empoderada e realizada em todos os seus segmentos, em tudo na sua vida. Então foram 3 situações. E dessas situações, o que eu percebi? Eu percebi isso. Eu não tenho coragem de dizer que sou empoderada porque de fato eu não sou. Mas também não posso dizer que não, porque senão eu vou abrir a brecha para uma pergunta, para uma comunicação. Por que o medo da comunicação? Por que essa escassez de, se eu disser que não e ela me procurar, eu não vou poder dar conta. Eu não vou poder assumir um compromisso, porque eu acho que eu não posso, eu acho que eu não sou capaz, eu acho que eu não vou ter dinheiro, eu acho que eu não vou dar conta, e aí eu acho que eu vou ter que lidar com mais uma decepção na minha vida. Então eu queria falar pra vocês, se libertem dessas amarras, se libertem do medo, porque, gente, as coisas podem ser mais simples, menos assustadoras do que a gente imagina. Então se arrisquem, se coloquem na situação de perguntar. Esse é o primeiro passo, eu sempre falo do mover, né? Então se coloquem na situação de perguntar. Abram espaço para prosperidade, gente. O não a gente já tem. Isso eu aprendi há muito tempo. Quando eu tinha 19 anos, a frase do Manu, né, Manu Gonçalves? O não eu já tenho. Então o que vier literalmente é lucro. Só que o que eu mais quero pode estar a um passo e atrás desse medo que me bloqueia. Então não dizer sim mostra que realmente não tem essa convicção. E não dizer não mostra o medo que vocês têm de dar um passo a mais. Vamos libertar esse passo? Vamos pôr na cabeça? Sim, gente. Sim. Eu tô tendo ali um dilema na minha página, e o que eu acho muito bom, né? O que move o mundo são as perguntas, não a resposta. Eu falei outro dia que, assim, a prosperidade, a diferença entre família rica e família pobre, e a prosperidade que gera ou não nessas famílias, ela vem a diferença são, uma tem crença limitante, outra não. E eu falei que sim, são crenças. Sabe por quê? Porque tudo começa na mente. Já ouviram falar em doença psicossomática? Então, acorda de manhã, olha pro espelho e fala, não tô muito legal. Aí você vai falar com alguém, como que você tá? Ai, tô mais ou menos. Se alguém te pergunta alguma coisa, até mesmo, nossa, você tem condição de fazer isso? Ai, não é capaz, eu não sou capaz. Gente, vocês estão formatando o cérebro de vocês. Vocês estão formatando o cérebro de vocês. E sabe o que significa isso? O cérebro, ele é quase um ser paralelo a nós. E eu falo que se você não domar ele vai reinar na tua vida. Só que ele vai reinar do jeito que ele achar mais fácil, mais cômodo. E ele também vai acreditar em tudo que você fala. Então, toda a mudança, tudo na nossa vida, saúde, amor, prosperidade, abundância, começa na mente. Você precisa programar a sua mente. Você precisa pensar e emanar. No começo é um exercício realmente de muita reflexão, de parar e fazer isso de forma consciente. Depois se torna natural. Então a gente tem que dominar a nossa mente. Então, ó, uma dica aí pra vocês, valiosa, tá? Eu levei anos estudando isso. Isso é neurociência. Primeira coisa que a gente tem que fazer é liberar palavras boas. Não tô falando só pra ser bonzinho na fita, não, tá? Primeiro você vai falar, você vai reverter. Comece revertendo. Todos os pensamentos zoados que você tiver, todos os pensamentos ruins que você tiver, você vai reverter. Pensou no posso, você vai dizer eu posso. Pensou no sou capaz, você vai dizer eu sou capaz. Pensou eu sou feia, você vai dizer eu sou linda. Use os mecanismos. Use os mecanismos. Tem uma mentora que é amiga minha, assim, um reencontro de alma, e a gente brincou no primeiro dia que a gente se conheceu. Quer me ver feia? Vai em casa. Provavelmente quando eu tô dormindo, porque eu tô sem maquiagem. Porque quando eu acordo, eu já ponho maquiagem, olha e falo, eu sou poderosa. Eu sou maravilhosa. Então, gente, a riqueza e a pobreza, a saúde e a doença, ela começa na mente. Você vai dizer pro seu cérebro, é você que comanda. Então tome posse. É você que diz pro seu cérebro, eu sou feliz, eu sou triste.
Eu sou saudável, eu sou próspera. Na neurolinguística, quando eu dou treinamento de aprendizado acelerado, de leitura dinâmica, tem um exercício muito simples, tá? Que eu ensino e que é um diferencial na vida das pessoas. Eu vou ensinar para vocês porque ele é abrangente não apenas a um ponto específico, mas a tudo. Que é o seguinte, antes de fazer uma leitura, vou dar um exemplo para vocês. Quando você vai ler um livro policial, por exemplo, Agatha Christie. Você tá lendo lá Agatha Christie e no começo o cérebro ele fica meio perdido, tá, gente? Ele fica meio perdido porque não sabe o que procurar. Aí é normal você não lembrar a introdução, da onde a coisa começou. Mas depois você pode até contar o livro, porque quando o cérebro encontra os indícios para responder o que é aquele crime, o que é aquela situação, como desenrolou, ele se aprofunda na concentração e na absorção da informação. Então você programa o cérebro para ler antes da leitura, para dizer para ele o que ele tem que ver. Gente, pergunta simples. Qual a efetiva aplicação deste material? Qual o nível de detalhe me interessa? E onde eu vou usar esse material? Então, se eu faço isso para uma leitura, entendendo que meu cérebro precisa ser programado antes de fazer, eu devo fazer isso para minha vida. Quando eu brinquei com vocês na live passada, falando seja feliz nem que seja por economia, porque eu mexo menos músculo do que chorando, tem uma máxima antes dessa. Primeiro sorria para depois ser feliz, porque existe um processo químico no sorriso. Quando eu dou risada, esse movimento estimula glândulas que liberam neurotransmissores e químicos que dão sensação de prazer. Então, se a gente vê uma pessoa sorrindo, a gente sorri. Se a gente sorri, a gente tem mais vontade de sorrir ainda. Então, sorria. Olha pro espelho e dá o primeiro sorriso, dá o segundo, dá outro. E olha, gente, é engraçado, porque isso vai se tornando uma constante, porque o corpo responde. Então vamos começar a programar o cérebro. Viu algo que interessa? Não se coloca, gente, pelo amor de Deus, numa situação ilusória de que você não pode. Que você não pode. Quando você vê uma caixinha de pergunta perguntando, por exemplo, você se acha empoderada, sim ou não? Não importa, se posicione, comece a se enxergar. Porque de repente as pessoas podem até achar que você está bombando, mas você não se sente. E primeiro você tem que sentir. Primeiro você tem que entrar nessa vibe, programar o seu cérebro para essa vibe. Então tá lá na caixinha de perguntas, você se sente empoderado? Sim ou não? Sim ou não? Não tenha medo de dizer não, porque alguém pode te abordar. Dê graças a Deus que tem alguém olhando e falando, puxa, eu posso te ajudar. Vem comigo, eu posso te ajudar. Não tenha medo de eu não vou ter dinheiro para fazer. Eu não vou ter capacidade para fazer isso. São crenças limitantes. Achar que você nasceu pobre e vai morrer pobre é uma verdade. Que a gente nasce pelado, a gente nasce sem nada, só que viver pobre é uma escolha. Me perdoa, é uma escolha. É uma escolha que começa onde? Aqui, ó, no nosso mais complexo órgão do corpo, do qual a gente, por mais que conheça, não sabemos quase nada. E por mais potencial identificado, a gente não usa nem 10%. Raul Seixas já brincava, né, antigamente. Sou humano, ridículo, limitado, que não usa nem 10%, que usa 10% da sua cabeça, animal. É verdade. Nós fomos programados para usar um cabresto. A gente foi programado para acreditar que a gente não pode. Por quê? Por quê? Porque o medo ao nosso redor tenta nos prender. Porque as pessoas ao nosso redor podem não acreditar nelas, mas o trabalho é individual, é um por um, a gente vai aí modificando. E por que eu falo para mulher? Porque eu vivo o que vocês vivem. Eu vivo, eu passo o que vocês passaram e passo até hoje, gente. Até hoje. Eu ouço crítica e cada vez que eu ouço, isso me move de um jeito que vocês não têm ideia. Eu olho e falo assim, esse movimento que eu tô fazendo é assustador de prosperidade. Sabe por quê? Porque vai assustar todo mundo. Nós vamos botar fogo no parquinho. Na nossa vida, ao nosso redor, e não importa, gente. Não importa se é ego, não importa se é algo que outros vão dizer, ai, mas isso é um objetivo mesquinho. Ah, pra puta que pariu. Mesquinho é o seu alcance de compreensão. Se o meu mover é dizer, eu nunca mais vou precisar de dinheiro de fulano, eu nunca mais vou precisar da ajuda, isso não é arrogância. Isso é um mover. E a gente tem que trabalhar em cima do mover. Com as mulheres é assim, eu nunca mais vou precisar de dinheiro de marido. Eu nunca mais vou passar pela humilhação de trabalhar em casa o dia inteiro e não ser valorizada. Sabe por quê? Porque eu vou ter alguém que vai me auxiliar na casa, porque a minha hora vale muito.
A minha criatividade, o meu mover cerebral vale muito. E eu mereço. Eu preciso, eu posso, eu mereço e eu aceito. Então, gente, era só essa... Oi, meninas! Que delícia ter vocês aqui. Olha a Tati aí, uma mulher empoderadíssima. Orgulho. Era o que eu queria falar pra vocês, meninas. Não tenham medo, tá? Literalmente, o sonho que você quer tá ali, ó. A um passo, logo na sequência daquela porta que você tem medo, porque ela não tá trancada. As portas não estão trancadas. Os caminhos não estão travados. Pequeno pode ser o sonho de quem tá com a mente limitada. Então expanda isso. Porque não existe objetivo pequeno. Não existe sonho pequeno para quem consegue enxergar que é possível expandir. Vamos expandir a mente. Vamos expandir essa percepção. Vamos olhar e ver a quantidade. A gente, muitas vezes a mulher, ela fica presa. Ah, mas se eu fizer, eu vou ter problema. Amor, você vai ter problema se você não fizer por você. Sabe por quê? Porque um dia o seu relacionamento vai acabar. Um dia o seu trabalho vai acabar. Porque são números, né? Quem trabalha em empresa é número. E relacionamento, ele, dependendo de como ele é embasado, é mais volátil ainda. Então, isso tudo vai acabar e tudo aquilo que você abriu mão para manter algo, não vai valer nada. Vai valer nada, tá, gente? Bosta nenhuma. Sabe por quê? Tu vai sair com uma mão na frente e outra atrás e vai ter que começar do zero. E vai ter que começar do zero. Agora, com que mentalidade? Com que mentalidade você vai começar do zero? Você pode começar do zero hoje. Você pode começar não do zero, mas dar andamento. Você pode dar um passo a mais. Ai, Dani, mas hoje eu não tenho nada. Amor, ninguém sabe tão pouco a ponto de não ter nada para ensinar. E nem sabe tanto a ponto de não ter o que aprender. É tudo uma questão de decisão. É tudo uma questão de trabalhar a mente. E eu não tô falando nada sobrenatural. Começa olhando as suas palavras. Quer incentivo para isso? Ambiência. Se você anda com pessoas que vê um problema para cada situação, você vai ver um problema para cada situação. Se você anda com pessoas deprimidas, com pessoas que não acreditam, com pessoas que estão no fundo do poço, você vai para o fundo do poço junto. Tava vendo um grande nutrólogo que eu sigo falando, né, numa das caixinhas de pergunta dele. Ele estava explicando que pessoas que andam, que convivem com pessoas que comem muito, têm a tendência a comer muito. Tava falando de emagrecimento. Isso é verdade. Pessoas que andam com pessoas que têm dificuldade financeira vai ter também. E é difícil, sim, surgir. É difícil, eu sei. Eu falo porque eu sei, porque eu passei. Porque é uma briga enorme, é uma luta enorme no início para você se manter sempre positiva. E o positivismo, ele te traz benefícios. O acreditar é o que move, tá, gente? Não tem como fugir. Então, vamos reprogramar. E como eu disse, é uma coisa simples. Comece invertendo. Comece se desafiando. Eu vou passar um dia sem falar uma coisa ruim sobre mim. Eu vou passar e assim vai. Que nem aqueles grupos de ajuda. Hoje eu não fiz. Hoje eu venci tal coisa. Então, comecem a identificar. Identificar e ver por quê. Por que isso acontece comigo? E, gente, os ciclos se repetem, tá? Se você não resolve uma situação, o ciclo vai se repetir. O ciclo de ser enganado, o ciclo de ser passado para trás, o ciclo de problema na empresa, o ciclo de amizade ruim, o ciclo de relacionamento ruim. Por quê? É o que você está vibrando. É o que sua mente está disposta a aceitar de acordo com aquilo que ela sempre viveu. Então, quebrem o ciclo. Nem que seja para se perguntar, o que eu tenho que aprender nesse ciclo para que ele nunca mais se repita. Nunca mais. Então, meninas, eu vou encerrando por aqui, como eu disse para vocês. Eu tenho um atendimento agora, depois eu tenho um podcast bem legal. Quem sentir vontade e quiser entrar, quiser já quebrar esse primeiro paradigma de acho que eu não posso, acho que eu não tenho condição, e acreditar que tem condição de se inserir num grupo de ambiência bacana comigo, o link tá aqui, ali, em algum lugar. Na verdade tá aqui na minha bio. Brincadeirinha de quem vai pôr o arrasto pra cima, não vou pôr. Não faço nada patrocinado, porque eu quero que no orgânico, quem realmente precisar, quem realmente tiver um passo de dar uma mudança e quiser vir comigo, venha. E quem não se sentir nesse momento, eu vou estar sempre alimentando vocês só de coisa boa. Só de coisa boa.
Então aqui você tá num ambiente seguro, onde você não vai ver da Daniela, ai gente, ai eu acordei hoje, tá uma merda. Não, você não vai ver, você vai ver o contrário. Por quê? Eu crio isso no meu cérebro e ele vai achar. Física quântica tá aí pra explicar. Eu tenho um pensamento, ele gera uma corrente elétrica, que é medida, tá gente? Essa corrente elétrica transita entre os átomos. O que eu tenho na atmosfera? Um monte de átomo. Do que eu sou composta? De átomo. Então, o meu pensamento... Sabe aquela história de... Nossa, pensei numa pessoa, a pessoa me procurou? Isso é físico. É física. Eu pensei, emiti e ela encontrou. Então, assim, se eu pensar em prosperidade, eu vou encontrar caminhos de prosperidade. Se eu pensar em fartura, eu vou encontrar caminhos de fartura. Se eu tiver uma mente abundante e ficar parando de ridicar coisa pra mim mesmo, ridicar amor, de dar e receber, ridicar possibilidades, ridicar alegria, sorria largo, gente. Se abre pro mundo, porque o mundo é nosso, tá bom? É nosso, é de cada um aqui. É de cada um que tá aqui. O que a gente vai fazer do nosso mundo, do mundo das pessoas ao nosso redor, depende da gente. E é sim, é uma questão de pensamento. Primeiro projete, primeiro acredite, porque aí, e eu vou falar de mulher. Mulher, quando decide uma coisa, gente, quando bate aqui no coração, é maravilhoso. Porque é o sim que vem pra gente. Então, que se dane o não dos outros. Vamos ligar um F bem grande pro não dos outros. E não coloque você um não em você mesma. Tá bom? Um beijo pra vocês. E assim que é possível, eu trago mais informação, trago mais conteúdo pra vocês. E quem quiser, vai lá pro meu grupo do WhatsApp. Tá bom? Que a gente tá montando. Como eu falei pra vocês, falei que ia ser no Zoom, mas eu tô negociando 2 plataformas pra ver qual atende melhor a gente. E a gente vai fazer, na primeira aula gratuita que a gente vai fazer uma bagunça, pessoal. Uma bagunça aí dentro, aqui dentro e aqui dentro, que a coisa vai ferver. E é isso que a gente quer. Com carinho, com doçura, de forma gostosinha, expandir e trazer à tona aquilo que a gente veio fazer nessa terra, nessa vida, nessa existência, para nós, para os nossos filhos, para as pessoas que nos cercam. E quanto mais coisa eu emano, mais pessoas boas vão estar me cercando. Então, se isso fez sentido para você de alguma forma, e se agradou de alguma forma, meu jeito, saiba, você é boa. Você tem tudo para expandir, senão eu não teria chegado aqui na sua telinha, tá bom? E nem você na minha vida. Um beijo para vocês, gente. Uma ótima tarde. E vambora continuar, que a gente tem 1 milhão de coisas pra fazer hoje. Daqui a pouco eu entro no ar lá com o podcast. Um beijo, gente!